Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse novo episódio do Papo do Condado, episódio número 2 dessa segunda temporada. Hoje é dia 11 de março de 2022. O sol resplandece aqui em Miami, enquanto a gente tem a maior inflação dos últimos 40 anos. Né? E com os bonds americanos no recorde, batendo basicamente os mesmos valores antes da pandemia, e todos os wage workers ali com aumento de 7% basicamente no average pay, mas ele está abaixo da inflação. Então, na verdade, ninguém recebeu aumento nenhum. Mas temos aí muitas conversas interessantes para essa sexta-feira. Eu sou Pedro Sorrentino, o CEO da Atman. Nós somos um fundo aqui de Venture Capital que faz investimento nos Estados Unidos e na América Latina, mas também sou conhecido aqui como o miamista que gosta de banho de gelo. Temos aqui a presença ilustre do nosso tio Patinhas de Palo Alto, em Palo Alto de verdade, o que é excelente. E a gente precisa de apelidos, né, para vocês dois, né, Luiz e Isa. Eu não sei qual que é o... Talvez você, Nunes, pode ser o original, o único do Condado King, I don't know. Não, sem apelidos. Vamos hoje em dia tem que ser naturalmente. Hoje em dia não dá mais pra colocar vão surgir. Hoje em dia não dá pra mais colocar apelidos das pessoas. Tem que perguntar às pessoas quais apelidos elas querem ter. Acho que você poderia ser The Queen of Dubai, porque você vem toda maquiada, tá aí em Dubai, vem toda produzida. Eu acho que é um bom apelido também, se você não ficar brava, né, com esse apelido, obviamente. Não, esse apelido não deixa. Eu tô em Londres agora, mas tudo bem, né? É verdade. Bom, vamos lá. Pedro, eu queria te perguntar se a Atman tá patrocinando aqui o nosso podcast. Inclusive, se tiver, vamos colocar o logo maior, eu vou vir com a camiseta da Atman, porque isso foi uma baita de uma propaganda aqui, hein? Atman, por favor, nos patrocinem aqui. Mas você pode falar do que você... Não tô ouvindo. Você pode falar do que você quiser também, viu? Nosso radialista Vod. Tenho certeza que se você não fosse o CEO da Atman, você seria um radialista muito bem sucedido. Em uma vida passada eu era jornalista, né? Daí eu entendi que o jornalista e o venture capitalist têm vários overlaps, né? Porque a gente é pago para ter uma opinião, mas a diferença é que se você tá certo, né, dentro do venture capital, você ganha muito mais dinheiro. Então a vida é melhor nesse sentido. Mas, vamos lá. O tema de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre continuação da conversa da guerra. Acho que é inevitável, né, pra gente, são temas bem importantes. Um pouco de Brasil também, e inflação no Brasil. Acredito assim, tem muita coisa interessante também acontecendo em resultado desses choques macros dentro do nosso mundo de venture capital, né? Em especial mudança de valuations, estratégias de investimento, até mesmo os sentimentos dos investidores em novos fundos e tal. Então, acho que são assuntos interessantes. Então vamos lá, vamos começar aqui. Anyone wants to get started? E vamos falar do dólar. Eu acho que é interessante, eu tive uma conversa com o Family Office hoje de manhã sobre não necessariamente a perda do dólar as a reserve currency, mas uma mudança. Mas na sua visão, Luiz, você acha que já a situação ali zerou? Quer dizer, você realmente acha que hoje o dólar já perdeu esse status? Não acho que ele... Vamos lá, esse assunto é bacana. Eu não acho que o dólar perdeu o status de ser a moeda de reserva, mas... partindo para um plano um pouquinho mais global, acho que a grande arma dos Estados Unidos é, sem dúvida, emitir a moeda de reserva global. Então, ele meio que tem dinheiro infinito e faz algo que ele tem feito nos últimos 15, 20 anos, que é esse default branco, né, que nada mais é do que emitir ad infinito e poder pagar conta e tudo mais. Inclusive, emitiu a maioria desde 2020. Então, eu acho que a China, o eixo sino-russo, sempre quis que isso deixasse de ser verdade. E a melhor maneira disso acontecer foi criando uma solução
que essa solução definitivamente era você conseguir ter um meio de pagamento de commodities ou de qualquer coisa assim. Eu fiz até a thread no Twitter, né, que para mim a guerra já acabou. Eu acho que eu não sou do time que acredita em nenhuma possibilidade de nuclear, biológico, qualquer coisa assim. Eu acho que a guerra já acabou e o eixo sino-russo já ganhou. Tá? Daqui para frente o que acontecer é de menos. Então eles já conseguiram criar uma alternativa ao dólar. Isso não é uma previsão, isso é um fato, né? Já existe, já está acontecendo transações, já estão acontecendo transações sendo pagas com algo diferente de dólar, algo diferente do SWIFT. Isso já é um fato. Então muita gente me pergunta, pô, mas você está achando então que o dólar vai que o yuan vai substituir o dólar? Não, mas a gente sabe que já é possível não ter só o dólar. E isso já é um enfraquecimento grande. E a China, China barra Rússia, vai começar a comprar, né? Já compra o petróleo do Irã, da Venezuela, com 40% de desconto, vai comprar da Rússia também com 40% de desconto. E agora, né, faz um minuto, o Biden acabou. Esse Biden é completamente inacreditável. Acabou de falar que quer reforçar as sanções à Rússia. Ou seja, eu não estou satisfeito com 10% de inflação, eu quero 40% de inflação aqui nos Estados Unidos. Já que a nossa título de dívida paga 1% ao ano, grosso modo, a gente tem 10% de inflação, a gente tem um juro real negativo de 9%, uma das maiores dívidas do mundo. A gente já tem um problema de rolagem de câmbio. O nosso dólar já está se enfraquecendo contra o mundo. Ninguém quer segurar mais a dívida americana. A gente está mandando todo o dinheiro de volta para os emerging markets. Dito isso, vamos piorar a situação. É o que está acontecendo, porque o cara ainda falou o seguinte: a gente vai deixar de exportar as tecnologias que os chineses usam para fazer chips. Pô, legal, vai ficar mais caro o chip. Então, o cara já vai deixar de trocar o iPhone todo ano, porque ele vai ter que trocar de 2 em 2, porque tem que botar gasolina, que o petróleo foi para 130, porque eles quiseram cortar da Rússia, vão piorar a inflação. Assim, é completamente inacreditável. Então, fechando isso, eu acho que o dólar tem perdido o status de supermoeda global. A China e a Rússia têm um pedaço da dívida grande americana que, se eles começarem a dump, vai começar a abrir as taxas, então, consequentemente cair o preço. Então a gente já está num cenário muito ruim para os Estados Unidos. Eu acho que o eixo sino-russo aí já ganhou essa guerra, independentemente do que acontecer daqui para frente. Vai ficar pior, né? Esse aqui é o problema, já está bem ruim e a perspectiva é que vai piorar muito mais. Ou seja, essa questão dos chips que você falou, você não vai conseguir comprar mais geladeira, aspirador, tudo tem chip, né? Então, assim, e tudo mais caro, os pobres ficando cada vez mais pobres, e a economia não sendo capaz de colocar um output correto, assim. Eu acho, é lamentável mesmo, assim, eu pessoalmente, alguém que mora aqui há 12 anos, nunca imaginei que a gente conseguisse ter um presidente tão incompetente quanto o Biden. Ele vai conseguir algo que eu achava impossível, que é ganhar do Obama como o pior presidente da história dos Estados Unidos. Eu achava meio impossível isso. E só para, sem querer cortar todo mundo, mas só para, você falou dos pobres, nessa toada entra também essa linha ESG, né? Que esse ESG é um completo absurdo. Todos nós queremos uma energia mais limpa, queremos um mundo melhor. Todo mundo aqui é a favor do ESG, mas o ESG de verdade, não esse ESG para botar um carimbinho no fundo. Tem aquela história, né? Não sei exatamente quem falou, mas se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 4 afiando o machado. Se você quer mudar a matriz energética... Lincoln. Quem falou? Abraham Lincoln. Se você quer mudar a matriz energética ou qualquer coisa assim, você tem que planejar, né? Você não pode simplesmente cortar porque é o pobre que paga a conta, né? O pobre que tem que desligar a geladeira, é o pobre que não consegue comprar casa porque o preço do aço explodiu. Então, assim, isso tudo entra nessa linha do politicamente correto que está destruindo o mundo. Quando o Pedro começou a falar, vamos falar do dólar, por um minuto achei que ele estava falando vamos falar do Dória, até me deu até Meu Deus. Me deu até um frio na espinha aqui, principalmente agora que confirmaram que aquele vídeo maluco dele na eleição passada é verdade. Bom, mas já manda ele com mamãe falei aí, mano. O ponto é o seguinte também, né? Acho que sim, eu concordo com a visão de vocês de que o dólar está perdendo relevância global,
Mas em contrapartida também, na hora que eu paro e penso e começo a gente raciocinar e bater os TikToks da vida na nossa cabeça, falei, pô, como é que eu vou raciocinar lá, comprar? O ponto é o seguinte também, beleza, não é o dólar, é o quê? A gente vai comprar Brazilian Real, a gente vai comprar o rublo russo, a gente vai comprar iene, o que a gente vai comprar? Né? Qual é a euro? Não tem moeda forte hoje. E a inflação não é a inflação para os Estados Unidos, é a inflação global. A gente dividiu lá no grupo, lá, acho que não sei se foi o Luiz ou o Pedro que mandou, a lista de como está a inflação de uma forma global, e os países no mundo inteiro estão sofrendo com isso. Então, ou seja, há um empobrecimento da população no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, então não é só os Estados Unidos que vai sofrer com isso. Então, assim, no fim das contas, vai tudo ficar igual, vai tudo ficar o mesmo, né? Porque você vai tirar dinheiro dos Estados Unidos e vai botar onde hoje? Não tem opção. Então, na minha visão, Bitcoin, criptomoedas, porque talvez o ouro, sei lá, talvez essas sejam algumas das opções. Mas na minha visão, vai tudo continuar na mesma, porque tá todo mundo sofrendo, todo mundo sangrando nesse momento, né? E acho que é por isso que os Estados Unidos está tão disposto, e o Biden, a avançar com essa estratégia, porque não sangra só os Estados Unidos, sangra o mundo. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Primeiro o Brasil é um lugar excelente, porque if it gets its shit together, do ponto de vista de commodities, a gente consegue ser, assim, daria pra virar que nem a família Rothschild, que financia dois lados de uma guerra. Dá pra mandar commodity pro mundo todo, e essa neutralidade de tiozão do churrasco da diplomacia que o Itamaraty virou com o Bolsonaro, funciona, cara. A gente não vai ter problema de fertilizante. A gente votou no Conselho de Segurança da ONU contra a guerra, mas recebemos um appraisal lá do ministro internacional da Rússia, porque o Bolsonaro de fato foi lá para, enfim, fazer o que ele tinha que fazer. Acho que o Brasil tem um posicionamento muito interessante. Acho que toda uma outra conversa sobre cripto, a gente pode entrar nisso também depois. E o outro ponto é, curiosamente, assim, felizmente, pelo menos na captação do nosso fundo atual para venture, a gente não tem tido dificuldade ainda nesse sentido. E é muito porque o pessoal gosta de investir em ilíquido private para longo prazo. Então, eu acho que essa é uma alternativa, porque muita wealth que foi construída durante a pandemia ainda não foi destruída. Agora, se a gente entrar num período de hiperinflação... Enquanto a Isa não volta, só vou dar um panorama aqui, que o Filipão falou, pô, vai comprar o quê? Eu não acredito que um trader londrino vai comprar Brazilian Real, ou usar o rublo russo, ou usar sul-africano, mas tem um pedaço muito relevante, por exemplo, do dinheiro brasileiro, que foi comprado, acho que assim, foi o trade da década foi compra dólar e compra S&P. Então assim, tem muito dinheiro institucional brasileiro que comprou dólar, comprou S&P. E eu acho que essa grana vai começar a voltar para o seu país de origem, porque é onde começou a subir um pouquinho mais de juros. Então isso tanto para o Brasil, Rússia, Turquia, enfim, todos esses emerging markets, provavelmente os exportadores de commodities, que a moeda vai ficar um pouquinho mais forte por causa do ambiente macroeconômico. Então é por isso que os Estados Unidos se enfraquece. Não porque o londrino compra o Brazilian Real, e sim porque o brasileiro traz o dinheiro dele de volta. Acho que esse é um ponto bem importante em relação ao enfraquecimento da moeda americana. O outro ponto também é assim, o que seria necessário agora, além de... Com certeza eles vão subir as taxas de juros, né? O Banco Central americano, isso é inevitável. Agora, o ponto o que me preocupa mais é que parece que a gente está num trem desgovernado, já vendo aonde está a parede, e a música já parou de tocar, a festa acabou, e ainda tem gente virando shot no bar, entendeu? É um pouco dessa sensação que eu tenho desse governo atual, assim, que aquele Pete Buttigieg, né, que é o secretário dos transportes aqui dos Estados Unidos, falando para as pessoas comprarem Tesla as an alternative, ficando felizes, né, que agora com essa situação, e aí depois vai e manda uma comitiva para Venezuela para negociar petróleo. Porra, assim, depois de ter cancelado o pipeline que teria feito a matriz independente dos energéticos dos Estados Unidos, independente, e a realidade é exatamente isso que você falou, Luiz. Pô, a gente precisa preservar o planeta. ESG tem a sua importância quando ele não é usado como uma arma política. A gente tem que ter uma matriz de energia sustentável, só que é um plano de 50, 100 anos de transição. Bom, trocando o assunto aqui, eu acho que uma outra coisa que aconteceu essa semana também, e tem a ver com essa questão da dolarização, é de fato o primeiro executive order que saiu do Joe Biden com relação à regulamentação de cripto, né? Eu não sei a visão de vocês, mas assim, a minha visão é assim,
eu sou do governo e vim aqui te ajudar. Acho que isso nunca foi verdade em nenhum momento da história, ever, né? Pelo menos aqui, eu não sei, a carga tributária dos Estados Unidos ela é bem alta. Eu recebi 4 testes de Covid 2 meses atrasado depois que tinha que ter chego. Então, assim, mas algumas coisas, né? O que eles falaram? Por que a gente vai começar a ter uma atenção maior na regulamentação das criptos? Primeiro, para proteger o consumidor americano, investidores e businesses em geral, para mitigar fraudes e transações ilícitas, etc., para promover equitable access and safe access, que assim, o que isso quer dizer exatamente, e explorar de fato uma moeda central digital issued pelo Banco Americano. Acho que é engraçado, né? As pessoas assim, acham que a gente não lê nada, né? Assim, é uma mentira tão grande, tão feia e tão rasa, né? Depois do E1 começar a substituir o SWIFT, que é um sistema... É como se você tivesse antigamente um sistema que tinha que mandar uma carta cheia de dinheiro pro correio, aí a China foi lá e fez o Pix, né? O Pix brasileiro. E aí você falou, agora a gente tem uma tecnologia revolucionária que chama Pix. Não, cara, você só tá copiando o outro cara porque o outro cara te mostrou que o seu é ruim. Então, é o e-dólar Barrichello, né? Tá? Chegou 2 aninhos aí atrasado. Simples assim. Você viu que o outro cara fez um negócio melhor que você começou a perder. Você achou que, porque você era dos Estados Unidos e o dono da moeda global, isso você não ia ter poder, nem ia ter problema nenhum. E aí você começou a querer correr atrás. Que é parecido com o caso da B3 brasileira, né? A Bolsa Brasileira, que como é um semi-monopólio, ela tem um serviço médio ruim, ela é extremamente cara, muito, muito cara. E daqui a pouco vai surgir uma bolsa cripto, uma bolsa, alguma coisa assim que vai disruptar, né? Palavra bonita. E ela vai querer correr atrás. É a mesma coisa, é o e-dólar Barrichello. Eu nunca tinha ouvido essa questão da bolsa de ser essas questões ineficientes da bolsa brasileira. Se puder até falar mais sobre isso, até a bolsa brasileira, ela é um semi-monopólio, ela é uma empresa, né, aberta na bolsa, mas ela domina a liquidação. Então você pode ter um ambiente de negociação que é aberto, né? Você pode abrir uma bolsa, você pode abrir uma nova empresa, mas o ambiente de liquidação ele é um monopólio, e nesse ambiente de liquidação fica praticamente 80%, sei lá, 60% do custo da bolsa. Então, se você entrar num cenário de que a bolsa aqui ela é super barata, mas tem um custo super grande de liquidação, e todo esse dinheiro fica pro bolsa brasileira, se você fizer uma bolsa do condado, a gente for lá, para a gente ter um preço razoável, a gente teria que cobrar 0, né, praticamente aqui, porque a gente vai ter que continuar cobrando a liquidação igual do pessoal, e o nosso produto não para em pé. Então é praticamente impossível você ter um competidor que opere nas mesmas bases que você. Então o que provavelmente vai acontecer? Sei lá, alguma instituição grande, XP, BTG, sei lá, vão começar a fazer através de uma tecnologia que eu não entendo muito, sei lá, blockchain, alguma coisa nessa linha. E o dia que passar uma primeira operação eles podem fazer as operações internas da XP, BTG, Itaú, sei lá, vão ser pela nossa bolsa. Passou a primeira operação, já mostrou que essa bolsa não tem mais muito futuro. Por isso que eu acho uma posição ruim ter a B3. Eu acho ruim há anos, e há anos ela continua funcionando, tá? Mas é a questão de um dia deixar de funcionar. É como tudo na vida, né? Tá dando certo até que não dá certo. Essa semana a gente talvez esteja olhando uma empresa que esteja resolvendo esse problema. I hope so. Eu sou um cara normal, é assim que eu sou. eu acredito na escola com uniforme, eu acredito... Sem rótulo. Não, na verdade, eu acho que eu sou um pouco conservador nos costumes, mas eu gosto de tentar resolver os problemas do mundo aí sem muito progressismo, mantendo as bases familiares acima de tudo. Eu ia tocar num assunto aqui também que está em alta. Tem muita gente especulando se o Bitcoin vai ser o novo hedge para a inflação. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que não. A resposta é não no curto prazo. Eu acho que isso pode acontecer no longuíssimo prazo. Eu acho que tem um problema técnico, mas aí assim, é uma viagem um pouco... Vocês começaram a acompanhar meus posts, vocês veem que eu viajo bastante, pelo menos mentalmente. E você pensa que todo mundo que tem muito dinheiro hoje, que tem que fazer hedge,
a maioria são produtores de commodities e tudo mais, são decision makers com mais de 60 anos. Então é meio difícil você implementar uma tecnologia. Quem tem muito dinheiro e está no mercado financeiro normalmente não tem ainda um conhecimento / aceitação dos criptoativos. Obviamente tem os Winklevoss da vida e tá, mas esse pessoal ele não tem nada real, né? Não tem commodity, não tem uma indústria, não tem uma coisa assim que precisa redear. Então ele tem só simplesmente o ativo revolucionário e potencialmente protetor da inflação. Então isso que eu acho que gera essa dicotomia de não ter ainda uma utilização tão grande e, acima de tudo, não ter uma aderência estatística ao hedge quando você tem um aumento de volatilidade, que é medido pelo VIX, né, que é o índice do S&P. Então, por isso que eu acho que os criptoativos hoje não são ainda muito bons para hedge de inflação. Não tem dividendo, enfim, uma série de motivos, mas podem ser no futuro. Então, assim, foi meio Lair Ribeiro isso aqui, né? Assim, você fala, mas não tem nenhuma conclusão, mas é meio isso, assim, acho que... Não, a conclusão, eu concordo 100% também. Eu acho que no momento é inviável por causa da volatilidade. Então, o hedge seria mais o ouro, alguma coisa estável, que todo mundo sabe o valor, e foi o que você falou, os decision makers estão em outra geração, então até o Bitcoin e as cryptocurrencies serem adotadas, legisladas e poder realmente, de fato, ser um hedge, vai demorar um tempo. E a volatilidade implícita nesse momento do Bitcoin, ela está subindo, e eu acho que em alguns momentos no qual o Bitcoin teve a oportunidade de ser esse hedge durante a pandemia, ele não foi, né? A gente percebeu que ainda não, as correlações, por mais que muita gente está ainda buscando encontrar algum padrão, não foram encontradas ainda. Essa é a verdade, que não, assim, eu já vi várias dessas análises entre, assim, o ratio de puts to calls em contratos futuros no CME para Bitcoin, ou volatilidade implícita entre o Bitcoin versus o ouro, dependendo de algum tipo de evento. Muitos modelos já foram montados e não existe ainda um padrão. Então, o que de uma forma ou de outra acaba sendo ainda talvez o último argumento para questionar o valor, né, porque ele só tem valor porque as pessoas acreditam que tem, mas é uma teoria que cada vez mais a confiança em bancos centrais, em nações também, né? Quer dizer, esses conceitos todos eles estão se diluindo cada vez mais, porque a gente tem grupos de pessoas como nós, que estamos aqui cada um em um lugar do mundo, né? Literalmente hoje, de Londres a Palo Alto, passando por Miami e São Paulo, mas a gente tem uma série de overlaps e algumas discordâncias também, estamos aqui conversando. Então, isso é o que hoje valida muito mais. Né? Você fosse um bilionário, tá? Todos nós aqui somos bilionários singapurenhos, tá bom? Você é obrigado a deixar um pedaço relevante da sua fortuna em um desses dois países, Canadá ou China. Onde você deixaria? Puta merda. Não foi nem pra mim, né? Pra mim é Canadá. Pra mim é Canadá também, 100%. Canadá. Entendi. Eu queria comentar uma coisa. Eu não sei. No Canadá, a tiazinha faxineira fez um Pix de R$5 para um caminhoneiro e teve todos os bens dela frozen, congelados. Então, e a conta bancária e tudo mais. Na Inglaterra, o Abramovich, eu não sei do passado dele, acho que ninguém sabe do passado, mas ele é um cidadão inglês e israelense. Ele nasceu na Rússia e ele não tem poder sobre isso. E o presidente dele é um completo de um alucinado e fez besteiras, e eles confiscaram o time dele. O Chelsea não pode vender uma camisa hoje porque o presidente do país, do dono do time, é louco. Não, essa porra tá fora de controle. Eu ontem à noite tava com um investor nosso num bar e a gente pediu um Moscow Mule pra beber. E aí vieram um grupo de meninos que a gente tava conversando depois reclamar que a gente tava tomando Moscow Mule. Eu falei, vai a merda, né? Assim, pelo amor de Deus, é o nome da bebida, não tem nada a ver. Se você for pra Moscou e pedir esse drink, ele não existe, tá? É uma versão ocidental, é sério, tá? Eu já fui lá, já pedi e não existe, tá? Pra você saber.
Você sabe que o Abramovich ele tinha se comprometido a vender, ele já tinha anunciado, né, que ele ia vender o time do Chelsea e doar todos os proceeds para a guerra da Ucrânia. E aí o asset dele foi congelado e o Chelsea está proibido de vender ingresso para o time e tudo mais. Tem sanções que são inteligentes. Vai lá, Isa, desculpa. Eu queria comentar uma coisa, assim, eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, não teve nenhum evento histórico que juntou tanto o Ocidente. E, para falar a verdade, eu fiquei surpresa enquanto todos os países se uniram tão rapidamente. Mesmo, eu entendo todo o custo econômico disso, para mim, o maior erro, só dando uma perspectiva diferente, se você olhar a história da Rússia depois da Guerra Fria, teve o episódio com a Crimeia, com a Geórgia. Então, assim, a gente só estava esperando, basicamente, a próxima loucura do Putin, entendeu? Então, para mim, o maior erro foi os Estados Unidos ter 8% de dependência no óleo e no gás russo. Eles deveriam ter criado independência disso, assim como, na minha opinião, eles deveriam procurar ser independentes da China. E sim, as pessoas estão tomando medidas a partir de agora, a partir da pandemia, e vai demorar muitas décadas, mas isso deveria estar sendo feito desde depois da Segunda Guerra, porque a gente nunca caminhou claramente para um cenário de paz. Então, na minha opinião, o maior erro não foi banir o óleo da Rússia, porque no momento que a gente está agora, qual é o preço? Os Estados Unidos estava pagando por dia 73 milhões de dólares para a Rússia em óleo. Você está basicamente patrocinando o inimigo. E eu entendo todo o cenário econômico envolvido disso, mas a longo prazo o mundo está se dividindo entre Oriente e Ocidente e a gente está do lado do Ocidente. Então, até que ponto você vai continuar patrocinando o inimigo? Então, eu só queria dizer isso. Eu acho que, para mim, a maior falha dos Estados Unidos foi não ter previsto isso e não ter agido isso desde um cenário histórico antigo, porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Então, o governo foi estúpido por isso, na minha opinião. Você tá perfeita, na minha opinião, Isa. Acho que tinha que ter feito, mas não fez, né? E a gente tem que viver as it is. Então, é como se... Pô, vou parar de comprar comida do meu inimigo e vou morrer de fome. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então é uma eu não acho que é tão drástica a situação assim, porque só para lembrar também que os Estados Unidos é o maior produtor de óleo do mundo. E a Rússia exportava 8%, os Estados Unidos importava 8% da Rússia. Então, sim, vai ser um período que vai custar caro no bolso dos americanos, vai doer na economia, assim como está doendo no mundo inteiro, mas eu acho que é recuperável. E eu queria falar também sobre a inflação, que agora, desde que começou a guerra, está todo mundo falando como se a inflação fosse culpa da guerra. Vamos lembrar também que a gente acabou de 22 anos de pandemia e o mundo inteiro está sofrendo com a inflação. E os Estados Unidos foi o país que mais sofreu com a pandemia, em termos de mortes, em termos de, enfim. Então, assim, tem outras coisas que as pessoas estão focando muito dessa guerra Rússia-Estados Unidos e os fatores já vêm de muita história lá para trás. Que só vai piorar. E acho que, só para matar, eu acho que uma parte muito importante é se a Ucrânia tinha alguma dúvida se ela deveria entrar na OTAN ou não. Acho que acabou, né? OTAN, eu tô sendo bombardeado porque eu falei que ia ser seu amiguinho. Me ajuda? Claro que eu ajudo. Vou pintar de azul e amarelo aqui o Arco do Triunfo. Então, assim, a gente tá já aqui sabe uns caça poloneses. Que a OTAN, assim como a ONU, tem uma serventia tão grande quanto embreagem de submarino. E aí tem uma outra questão também sobre a guerra, assim, né? Se a gente voltar historicamente também, em 94, depois da queda da União Soviética, a Rússia, Estados Unidos, a Inglaterra e a Ucrânia assinaram o Memorando de Budapeste, né? No qual eles iam... O que você falou, Fê? Bom, no qual eles iriam respeitar o território da Ucrânia. E aí a Ucrânia abriu mão de todo o arsenal nuclear. E aí a gente está vendo o que aconteceu agora, porque os líderes extremistas não respeitam a palavra deles, né? Então, a Alemanha, por exemplo, já dobrou o orçamento militar. Então, qual é o futuro, né? Os países vão começar a ficar com medo do outro, com medo de ser invadido, aumentando o orçamento militar, e a gente, em vez de estar aplicando esse dinheiro em saúde, educação, caminhando para um mundo de paz, a gente está caminhando para um mundo minado, que todo mundo vai ter arsenal nuclear e esperar a próxima provocação para começar uma guerra. Assim... O que eu fiquei chocado... Tudo isso porque tem um ditador no poder. A paz é conquistada com armas. É isso mesmo.
Você tem que estar pronto Se pra eu guerra. falar, pô, eu acho melhor não ter muro na minha casa porque eu quero comprar uma obra de arte ou porque eu quero comprar comida, vão entrar na minha casa. E é aquela história, se você tá armazenando comidas e você não tem armas, você tá armazenando comida para quem tem armas. Então, assim, o que eu fiquei chocado foi, na verdade, a velocidade do pull-out das empresas. Porque se você é a Visa, Mastercard, o Goldman, quer dizer, o Deutsche Bank falou hoje de manhã, nós vamos ficar assim, porque é muito complicado a gente sair nesse momento. Mas todas as Big Four Consultings, tudo que importa para o básico da civilização ocidental, né? Você vendo os vídeos antigos da abertura, eu tava vendo umas propagandas antigas no YouTube da Pizza Hut, da abertura do McDonald's em 91, assim... E algumas coisas você pode tirar mesmo da sociedade que elas não prestam, mas assim, o CEO da Uniqlo, né, falou, a gente vai ficar porque a gente acha que roupa é essencial. Aí passaram 4 dias, o cara falou, aí não vai ter como eu operar uma rede de varejo na Rússia, porque eu vou ter que investir milhões para poder rodar na adquirente da China. E eu tenho que mudar todo o meu business para me adaptar para poder fazer vendas na Rússia. Então, a seriedade e a violência dessas sanções e desse pull-out, assim, a gente tá falando numa mudança que foram 35 anos pra gente chegar nesse ponto de construção, pra gente retornar a qualquer normalidade do passado, não vai acontecer nunca, né? Então, assim, nós vamos ter realmente, assim, eu acho que o Balad, que é um investor, né, um cara de cripto há muito tempo, que fala, a gente vai ter 3 mundos agora. É o woke capital, que é essa galera aí, qualquer coisa, eu não posso, eu tenho que sair, senão vai pegar muito mal pra mim, eu não posso pedir um Moscow Mule no bar. E é o woke capital representado pelos Estados Unidos, aí você tem crypto people e o capitalismo do Satã, que é a China e os seus amigos. Acho que essa é a tríade que a gente está partindo agora. Eu realmente é muito chocante a velocidade que as empresas saindo, mas eu fico tentando pensar, se eu fosse CEO de uma dessas empresas, o que você faz, né? Porque qual vai ser o futuro desse país? E no momento eu acho que não é só parecer bonito e sabe, essa questão de consciência e ESG, não é só isso, é porque os Estados Unidos estão tomando uma posição Ocidente contra Oriente. Você vai estar lá dando suporte para o inimigo. Então, eu sou a favor. Eu sou a favor de tirar, e eu sou a favor do Ocidente se fortificar e se apoiar, porque a gente já vinha num mundo dividido. Agora as coisas só estão mais claras, mas sempre foi assim. Entre a China e a Rússia, a posição deles sempre foi essa com a gente. Então... E eles ainda usufruíam de muitas coisas que o Ocidente produzia, e, enfim, assim como a gente também usufrui. Mas eu acho que só chegou no estopim, mas isso estava previsto a acontecer. E chega uma hora que as pessoas têm que tomar posicionamento. É bom ver as divergências de visões. Mas isso é legal, acho que quando a gente tem, acho que tá claro aqui entre a gente, né, por mais que sejamos pessoas normais e ponderadas, sempre tem visões diferentes sobre o mesmo problema. Acho que quando a gente traz para a mesa e respeita a opinião, que é o que a gente faz, todo mundo sai ganhando, né? Eu adoro fazer o Papo do Condado, porque é uma ótima oportunidade de estar aprendendo com a Isa, aprendendo com o Luiz, aprendendo com o Pedro. Acho que é muito gratificante para mim, e espero que esteja sendo para os ouvintes também, né? Porque acho que o mundo está cada vez mais polarizado e dividido. Isso a gente já vem vendo isso ao longo principalmente dos últimos anos. E as pessoas se rotulando, eu sou desse lado, e deixam de ver todo o contorno e ver todos, e conseguir formar suas próprias opiniões ou debater temas que são relevantes e não só estruturados por um lado ou por outro. Então acho que esse papo nosso do Condado aqui está ajudando a trazer um alto nível de discussão e de pontos de vista sobre um problema que é super complexo. Acho que não tem nem resposta certa nem errada nesse conflito da Rússia com a Ucrânia. A gente sabe que concordamos com várias coisas, discordamos de algumas. Eu acho que é isso aí, e manter sempre o respeito, acho que é uma coisa fundamental para a gente conseguir, de fato, conseguir absorver todo o conteúdo e conseguir colocar numa neutralidade. Pode dar, Luiz. Do meu lado aqui, ô Filipão, falar com você e principalmente com a Isa me dá um mixed feelings.
porque eu sou 10 anos mais velho que a Isa, um pouco mais até, né? E quando eu vejo, né, a parte boa é que assim, pô, o pessoal mais jovem, ele pensa com mais esperança, pensa com mais amor, pensa com, porra, para de comprar arma e vamos fazer um negócio melhor, seus idiotas. Que assim, se todo mundo pensar assim, é mais que certo, né? Porra, para de comprar arma, é que funcionaria. E ao mesmo tempo me dá uma tristeza que mostra que nesses 12 anos a mais que eu tenho dela, eu virei uma pessoa um pouco mais amarga e desesperançosa na humanidade que, desculpa, nego, não vai parar de comprar arma. Então assim, eu fico, tomara que eu esteja muito errado e tomara que a sua geração seja muito melhor que a minha geração, porque vai ser tão melhor pro mundo. Então assim, eu espero que daqui 10 anos eu fale, puta, a Isa tava certa, e não que daqui 10 anos a Isa fale, o Luiz estava certo. Então agora a gente vai escolher todos os nossos pronomes. Exatamente. Mas eu ia comentar e fluir também, nesse abraço hippie aqui que nós estamos aqui. Eu ia comentar uma coisa, tem gente que só lê notícia e conversa com pessoas que retificam a opinião dela, né? Isso acaba gerando ignorância. Para mim, onde eu cresço mais é de estar conversando com pessoas que têm opiniões diferentes. Então, acho que o que torna a gente inteligente e emocionalmente inteligente também é discutir opiniões diferentes. E eu tenho essa visão, talvez seja porque eu sou mais nova, talvez eu seja um pouco inocente ainda, mas eu realmente tenho a esperança de que as coisas podem ser diferentes. E o Ocidente, eu acredito que é muito diferente nesse sentido. Mas, enfim, a gente vai ter que esperar as próximas décadas para acompanhar o resultado. O grande... Tá dando certo a doutrinação do Paulo Freire. Dando certo o quê? A doutrinação do Paulo Freire. Paulo Freire. Nossa senhora. Eu gosto quando você cita terrorista organizado. É ótimo. Um filhote do Saul Alinsky que foi orientador do Obama na faculdade, né? No mestrado. Que é filhote do Stalin. E aí vocês sabem o resto. Agora, uma coisa que, assim, no final do dia, esse debate, né, a maior dificuldade mesmo... Eu tenho uma amiga minha aqui, ucraniana, e ela... A família dela tá em Kharkiv, e eu tava conversando com ela ontem, e aí ela falou, olha, a minha mãe não vai sair da Ucrânia. Ela não vai sair da Ucrânia porque, primeiro, ela hoje... Os planos de saída nesse momento tem que pagar de 6 a 7 mil dólares, e você paga metade antes e não sabe se a pessoa vai nem show up. Em todas as linhas para você cruzar, tão poucos as fronteiras que de fato você consegue cruzar. O país é enorme, né? Então assim, é melhor você ir para Romênia ou para Polônia, ninguém vai para Bielorrússia ou para Rússia para se refugiar. E ela falou, nós não temos muitas alternativas, na verdade a gente vai ficar, e aí se você fica o outro, e cada dia que passa a tua qualidade de vida basal deteriora, você vai entrando numa situação primal pronto para lutar, porque no inverno aí você não tem mais aquecimento, não tem mais água potável. Ela já falou que a mãe fica numa fila para pegar um pão, isso é a situação atual, assim, ontem, já às 2 da manhã, e aí tem que ficar 5, 6 horas porque tudo já está começando a ser racionado, né? Um país de mais de 40 milhões de pessoas, 1,5 milhão só já saíram. Então eu acho que o que vai acontecer nos próximos 10 dias, que acho que a grande batalha, né, vai ser a batalha de Kiev. E como que a cidade ali vai se defender, e a Rússia se arrumando dentro dos seus supply lines e tal. E no final do dia, eu sou contra a saída das empresas, e eu explicar por quê. E não é por uma questão de falar, não, a gente tem que... Porque você tem milhões de pessoas, tem nada a ver com isso. O Putin é um maluco, é uma pessoa horrível. Mas a Visa pulling out of Russia vai causar muito mais sofrimento pro average Russian, que não tem nada a ver com isso. E a verdade é que ao longo de muitas guerras, né, a Coca-Cola vendia Fanta para os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os computadores da Alemanha eram feitos pela IBM. Então assim, isso já aconteceu no passado, né? Então eu acho que esse pull-out é totalmente desnecessário. A gente entra numa nova narrativa que
os mesmos wokeistas lá da pandemia agora são essa questão de ESG, de cancelamento, e aí cancela tudo, assim, aqueles vídeos, as pessoas são muito idiotas, né? Jogando vodka no lixo, cancelando o show de orquestra quando vai tocar Tchaikovsky, assim, isso é totalmente burro e ineficiente. Então, essa questão da empatia, né, do espírito humano, né, a gente tá junto e não... Mas assim, eu sou muito, obviamente, do campo ali do Luiz, você tem que estar pronto pra guerra, porque nós não sabemos o que pode vir a acontecer, mas a gente quer a paz e a tranquilidade. É muito melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu queria perguntar a opinião de vocês relacionada a alguma coisa. Por exemplo, se todas as empresas não saírem, a China está só assistindo agora o que a Rússia está fazendo, foi um pouco mal feito, esperando, definindo quando eles vão tomar conta do Taiwan, né? E aí eles estão analisando tudo. Quem deu suporte para a Rússia, quem votou a favor, quem votou contra, quais foram as medidas tomadas pelo Ocidente. Se você entra na situação que a Rússia entrou com a Ucrânia, e os Estados Unidos, além de, obviamente, não entrou em guerra, porque não quer começar a Terceira Guerra Mundial, mas não faz nada economicamente, não põe sanção nenhuma econômica. Que mensagem você está passando para o resto do mundo? E eu queria entender qual que é a perspectiva de vocês nesse sentido, já que vocês têm essa opinião diferente. Na minha opinião, o mundo falou para a China: pode invadir Taiwan que não vai acontecer nada com você, fica à vontade. Eu acho que assim, é muito uma questão de... Vai lá, Lamar. Não, até porque sua visão é muito alinhada com a do Luiz. Bom, eu acho que o mundo está passando sim um recado positivo de que se a China invadir também vai sofrer sanções. E isso vai só reforçar. Essa guerra comercial a gente não sabe o desfecho que isso pode ter, principalmente por boa parte da dívida americana ser mantida por credores, né, pela China. Então, mas acho que o recado está dado, né? Porque por mais que a China ainda seja um país fechado, né, e seja quase que em boas frentes, diferente da Rússia, seja autossuficiente, eu acho que uma eventual sanção econômica que pode vir a acontecer na China vai dificultar a vida dos chineses também. Só que diferente dos chineses, né? Os chineses diferente dos russos, na verdade, é que, bom, ali a gente vive uma ditadura que o povo foi miserável durante muitos anos e eles não se importam de ser miseráveis novamente por conta do sucesso o sucesso soberano do país. É preocupante. Eu acho que se funcionar na Rússia, essas sanções, do qual tanto você quanto o Luiz Pedro discordam, talvez com a China o jogo ali seja diferente, o buraco seja mais embaixo. Mas está aí um movimento que eu tenho certeza que o Xi Jinping deve estar pensando duas vezes antes de fazer qualquer tipo de movimento, porque se fosse tão tranquilo, né, ele já teria feito antes, né? Acho que o sinal de Hong Kong ali que ele deu, dominando Hong Kong, foi um sinal muito parecido que a Rússia fez com a Crimeia, gerou um mal-estar global e de uma hora para outra tudo se abafou e ninguém falou mais de Hong Kong. Mas agora o que potencialmente pode acontecer com Taiwan, dado toda a estratégia que Taiwan tem nesse processo de fabricação de chips, é o alerta que vai levantar do que a Rússia está tendo agora nesse momento com a Ucrânia. Então, eu acho que tudo é possível, eu acho que pode acontecer uma invasão sim. A forma como a China está conduzindo todo esse movimento de invasão da Rússia na Ucrânia dá indícios que potencialmente isso pode vir a acontecer, mas eu acho que isso não, a China de fato nesse momento, na minha opinião, está pensando 2-3 vezes antes de fazer qualquer movimento, porque isso pode ser prejudicial muito para a economia chinesa e, consequentemente, para a economia global, né? Porque o mundo inteiro depende da China. Então, é um jogo de xadrez que eu não gostaria de estar jogando nesse momento, independente do lado. Ou xadrez ou war, que a gente não tem muita opção, né? Acho que a única opção seria que todo mundo comprar uma fazenda em alguma ilha no Mediterrâneo. Daí a gente monta lá entendeu? Planta nossos próprios vegetais, a gente mata nossos próprios animais, faz um churrasco, uma academia,
É o Living a Kibbutz ali, do tipo, até essa situação passar. O que eu ia falar é mais assim, tem um livro, um dos meus livros favoritos, chamado The Score Takes Care of Itself, do cara que fala sobre a história do coach do 49ers chamado Bill Walsh, né, que ele reformou o San Francisco 49ers numa época que o time era muito perdedor. E como que ele começou isso, né? O Score Takes Care of Itself, quando ele entrou lá, ele começou a treinar os auxiliares dos vestiários em como que tinha que dobrar a toalha no vestiário. Como que tem que pegar o telefone e atender e falar assim, we are a winning organization. Você pega o telefone e tem que falar com respeito, porque quando você tem que, para fazer as coisas grandes direito, tem que fazer as pequenas direito. Então, quando você analisa a situação dos Estados Unidos e a política externa, desde, assim... eu acho que assim, o único governo que teve uma política externa excelente nos Estados Unidos foi o Trump. Ele não começou nenhuma guerra, ele abriu rotas de voo entre os países árabes e Israel, ele foi um dos presidentes mais pacíficos da história. Apesar de ele ser um cara agressivo, ele fez um trabalho maravilhoso de política externa, em vários aspectos. Todos os outros, incluindo os Bushes e os Obama, foram péssimos, adoram uma guerra, todos adoram uma guerra. Então a gente pensa assim, viu a saída do que foi os Estados Unidos do Afeganistão. Poxa, eles mandaram um drone e mataram 14 inocentes depois daquele atentado, assim, uma bagunça, aquelas pessoas se segurando no avião, o que foi aquilo? Então assim, foi pior do que Saigon. Ou seja, isso é que é o problema. E o que você também falou antes, né? Invadiu a Crimea, invadiu a Geórgia, não vai acontecer nada. Então, como resolver isso? Você tem que resolver isso num nível que, assim, eu acho que escalating antes da coisa ficar pior poderia ter sido interessante. Se você vai se predispor a ser a polícia do mundo, então tem que parar algumas pessoas e, de fato, be the fucking police. Não dá pra ficar hesitando. Então essa hesitação dos Estados Unidos, essa falta de estratégia é que tá causando esse problema, assim, entendeu? Nós estamos colhendo os próprios frutos da arrogância dessa política americana. Eu acho que a saída do Afeganistão foi realmente muito desastrosa e a imagem dos Estados Unidos fica fraca, né? Então talvez até antes da saída do Afeganistão, talvez o Putin não tivesse certo de atacar. E eu não gosto do Trump, mas assim, provavelmente talvez ele não teria atacado com o Trump no poder, porque ele sabe que o Trump pode ser tão louco quanto ele. Então, é uma coisa assim, a imagem de fraqueza, né? Teve uma notícia que eu li, Estados Unidos pedindo para a China intervir com a Rússia, quer dizer, você vai pedir para o inimigo intervir, assim, muita imagem de fraqueza, né? É muito louco. Eu vou, dado que a gente falou aqui de guerra o tempo todo, só vou fazer uma anedota aqui sobre o ponto que o Pedrão levantou, de cuidar de coisas simples. Contar um caso passado, eu fui CFO do Tomorrowland, né? E tinha um manager de um dos DJs, e existe um negócio chamado Rider, que é o DJ que é tal equipamento, tal, sim, é um negócio super extenso. E desse DJ particularmente, eu acho que é o Tiesto, não tenho certeza, ele era muito extenso e tinha um dos pedidos que era 4 kg de MM sem nenhum marrom. Tá? Esse era o pedido, sem nenhum MM marrom. E aí, o manager chegava e estava tudo lá pronto e ele ia direto no MM. Ele olhava. Se não tinha nenhum marrom, ele tinha convicção que todos os detalhes tinham sido cuidados. Se tinha algum marrom, provavelmente eles não prestaram atenção em nada. Ele tinha que checar item por item. Então, só para ilustrar isso que a gente está falando. Boa analogia. Mas é isso. Então, assim, imagina a bagunça, né, que não deve ter sido nessas linhas de comunicação. É excelente esse ponto. É como um teste. Eu acho que, pelo menos no ambiente de escritório, quando a gente vai receber um cliente, vai fazer as coisas, tudo tem que estar perfeito. É a temperatura da água com gás certinha, você faz as coisas no horário, chega como planejado, porque daí você vê que de fato as outras coisas maiores vão tá, né, bem feitas, assim. E eventualmente eu acredito... você até comete algumas pequenas gafes por querer para quebrar o gelo. É isso. E essa grande mudança, assim, nós vamos ter tempo para falar isso, com isso que a gente já está chegando aqui na hora, mas começaram a validar muito mais a minha tese para investimentos no metaverso. Porque em algum momento a gente já está num nível de sofrimento basal na realidade presente, seja se você acreditou na teoria da simulação tão alto que esse outro ponto está começando a se validar
E se você vê, assim, entra em contato com uma criança que joga Minecraft ou Roblox, essas pessoas já estão sendo programadas para estarem conectadas 100% do tempo. Nós somos a última geração que fez o flip, né? Entre o que era uma vida que, tipo, você ia, assim, vou soar meio escroto, mas é verdade, você poderia ir fazer cocô sem o celular, né? Porque não tinha. Assim, é um exemplo meio escatológico, mas ele é verdadeiro. Tinha que ficar lendo o primeiro computador que eu vi na minha vida foi na faculdade. Primeira vez que eu botei a mão no computador na vida foi na faculdade, em 1999. É isso. Bom, pessoal... Não precisa falar os anos, que aí o pessoal já calcula. Aí, pronto. Tô brincando. Bom, excelente vê-los todos. Um bom final de semana para todo mundo. E nos vemos aqui no próximo episódio. Sempre, por favor, a gente tá em todas as plataformas. Dê os likes, treinem os algoritmos, a gente agradece. E tendo algum feedback, estamos aqui sempre abertos. Valeu, pessoal.